Hoje a gente começa o programa com o nosso quadro de Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, são grupos de auto e mútua ajuda, eles se reúnem uma vez por semana, durante 2 horinhas, a gente aprende qualidade de vida. E eu te convido para aprender hoje aqui e para participar do programa. A gente tem um WhatsApp, e eu quero que você mande a sua pergunta, a sua participação, lá no 011 99 440 6296. Esse é um momento muito lindo e é um momento muito importante. Eu recebo hoje, com muita alegria, Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente, e também o Ronaldo Rizeto, que é diretor de comunicação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, como sempre. Ronaldo, muito bem-vindo, muito bom recebê-los. E antes da gente começar a conversar, eu sei que a família Amor Exigente hoje, assim como eu, tá com o coração tristinho pela perda que a gente teve nesse final de semana. E a nossa produção carinhosamente separou um vídeo pra gente lembrar do brilho nos olhos, do amor, do compromisso com o outro e do legado que nos deixou Liane, voluntária de Amor Exigente. Ela faleceu nesse final de semana, né? Mas a gente quer falar aqui de vida e mostrar um pouquinho, inclusive aprender com o que ela deixou gravado pra gente. Estamos agradecendo essa gentileza e esse carinho que para nós todos vai fazer muito bem, Cláudia. Pode rodar. Todos nós temos essa balança dentro de nós, que vai pesar nossas ações, escolhas, sentimentos e até pensamentos. E dessa avaliação vai depender a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, esse princípio faz com que a gente comece a olhar para nós mesmos, porque quem sabe dar ordem para si próprio é mais forte, é mais poderoso do que um rei. Cuide da sua balança. Muito bom, deixa eu te dar um abraço. Agora a gente pode tirar essa venda, né, Liane? Pode. Muito obrigada, prazer em recebê-la. Linda. Deixa legado, deixa saudades. Mas ela me ensinou tanta coisa, eu acho que para todos vocês, né? E ensinou aqui no programa. E ela falou coisas que marcaram a minha vida e que, se você assistiu, com certeza marcou a sua também. Se você não assistiu, presta atenção nisso. Olha que lindo que ela fala. Quanta sabedoria. Porque a vida é muito pouco para nós. Nós temos que ter esse algo mais, né? Ou a transcendência, ou a arte. A arte que não tem um porquê. Pelo belo. O belo é belo em si mesmo. Né? E se nós ficamos num ambiente sujo, desorganizado, né, Mara? Bagunçado, triste, né? As cadeias, por exemplo, né? Algumas escolas. Né? Então, o que vai ver? Onde é que ela vai ver o belo? Entendeu? Então, nesse princípio, você se põe a ler uma literatura boa, a se cuidar, a melhorar a sua linguagem, entendeu? Você se esculpindo, de tal maneira que você fechar o olho e você morrer, você não tem mais nada devendo a você mesmo. Você pode dever o vizinho, tá? Não pode dever para você. Que lindo. E ela viveu esse belo na vida dela. Deixo aqui todo o meu carinho e que o Espírito Santo possa confortar a família da Liane, toda a família de Amor Exigente. Eu não tenho dúvidas de que Deus, na sua grandiosidade, no seu amor, Ele prepara algo muito especial para a gente, tanto na vida quanto na morte. A Bíblia fala que na morte é tudo esquecimento e que existem mistérios que a gente nunca vai compreender, que são mistérios de Deus e que cabe a Ele. Mas eu fico com essa certeza de que, como Ele é maravilhoso, bondoso, amoroso, carinhoso, é algo muito bom que ela está experimentando. Vamos começar o nosso assunto, né? Posso falar uma coisa dela? Claro. Eu lembro que a Liane falava uma coisa muito importante para nós que estávamos no processo de codependência. Ela falava que nós não devemos nos escandalizar com nada,
Porque quando você se escandaliza, você tem dificuldade de corrigir a coisa. Então, o escandalizar era ruim. Se eu fico escandalizado com o que meu filho acabou de fazer, com o que eu soube, eu me bloqueio. Então, não se escandalizar com nada. Você deve estar preparado para agir desde que você não se escandalize. E isso ela era muito sabedoria total. Muito E ela sábio. também tinha um compromisso conosco que era curioso e até bonitinho. Ela dizia assim, eu quero servir o amor exigente sempre. Quando Deus não der mais forças para estar aqui, porque ela era a nossa estrela maior nas nossas palestras, nos nossos cursos e congressos. Quando eu não puder mais estar aqui no palco, eu vou estar lá mexendo na cozinha, mexendo no banheiro, mas vou estar servindo o amor exigente. Não deu tempo, mas Liane vai estar servindo sempre e eu quero deixar uma mensagem de esperança e otimismo para os nossos familiares, que a gente não fique absolutamente arrasado. Estamos tristes, estamos de luto, mas não vamos deixar a peteca cair. Neubi não deixou a peteca cair, Liane não deixou a peteca cair, Padre Haroldo e Mara, que são os nossos estandartes, estão aí firmes e fortes na nossa frente. Vamos levantar a poeira, vamos dar a volta por cima, que tem muitas famílias precisando de amor exigente. Sempre. Nós não temos direito de deixar a peteca cair. Não vamos deixar. Aliás, hoje a gente vai aprender mais sobre dependência química e para começar esse nosso assunto, eu quero chamar um VT e eu gosto muito dos VTs porque eles ilustram um pouco daquilo que a gente vai ver, vai ouvir, vai falar e até vai perguntar, né? E a história que a gente vai compartilhar hoje é de uma mãe, a Roseli. Ela, que como tantas mães se recusavam a ver os sinais que estavam explícitos diante dela, sinais de que o filho estava usando drogas, demorou. E demorou para querer ver, demorou para pedir ajuda, mas, de novo, voltando ao que Liane ensinou para o Ronaldo ensina para a gente, não vamos nos escandalizar com nada, né? E quando a gente se escandaliza também com outro, a gente julga também, a gente aqui não julga ninguém. Ao contrário, a gente aprende. Eu já agradeço a você, Roseli, por ter coragem de contar a sua história, que a gente compartilha agora. Tudo foi na mudança de comportamento. Meu filho tinha 16 anos e ele estudava num colégio aqui perto da minha casa, né? E ele brigava muito lá, enfrentava muitas pessoas, professores, até que um dia eu fui chamada na escola e a professora chegou e falou assim para mim. Na verdade foi assim, eu fui buscar meu filho na escola. E a professora, ele chegou e falou assim para mim, mãe, a professora falou assim, hoje olhou para mim e falou que eu estava com cara de drogado. E eu fiquei muito brava. Eu cheguei e falei, como, Eva, você estava com cara de drogado? Eu sabia que ele brigava muito na escola. Resolvi perguntar para a professora tudo o que tinha acontecido. Daí ela chegou e falou assim que não, que realmente foi o modo que ele olhou para ela e a mudança de comportamento do jeito dele fez com que ela levasse esse comentário. E eu fiquei muito brava, eu cheguei e falei para ela que eu ia fazer um teste no meu filho e que ia falar para ela que meu filho não usava droga. Eu acabei não fazendo esse teste, deveria ter feito. Eu não enxergava o que estava acontecendo com meu filho. Na verdade, eu não queria enxergar, eu não queria aceitar. Aí quando ele fez 18 anos, uma noiva do meu irmão chegou e falou para mim assim, Roseli, o Ivo está muito estranho, você tem que ver seu filho. Eu falei, por que, Tânia? Eu acho que ele está usando droga. Eu falei, será, Tânia? Ela falou assim, que a mudança do comportamento dele está muito, muito assim fora do comum, não é normal. Aí eu fui perguntar para ele se era verdade que ele estava usando droga toda. Ele falou que era. Ele confirmou. Então, para mim foi um choque, você entendeu? Aí o que eu tentei fazer? Tentei ser mais amiga do meu filho, passando da mão na cabeça dele, deixando ele dentro da minha casa, protegendo demais o meu filho, e eu acho que foi, e não fui atrás de internação nada no começo. Aí meu filho começou a dar muito trabalho, tal. Foi aí que internei pela primeira vez. Eu fui sozinha levar meu filho, numa clínica que me indicaram, não fez o tratamento até o final. Quando ele saiu de lá, ele prometeu mundos e fundos, falando que ia, como todos falam, né, que ia se recuperar, tal, que não ia fazer mais, tal. Só que a gente acaba como nós somos codependentes, eles são manipuladores, a gente acaba concordando, aceitando, tal, legal. E meu filho só recaiu.
E ele conheceu uma moça na rua, e essa moça fundou mais ele e tudo. Teve uma filha com ela, hoje a minha netinha tem 1 ano e 6 meses. Só que essa moça, depois da gravidez dela, fez com que ela mudasse, né? O modo dela, o jeito dela. E meu filho também mudou. Essa última internação, meu filho foi com as próprias pernas. Para mim foi diferente. Porque antes eu sempre levava meu filho, dessa vez ele quis. Então não adianta nada a gente colocar um filho à força e desde que ele não aceite. Então, para eles vigiar os filhos, tá? Não para colocar, como a maioria dos pais fazem, colocar a culpa nos outros. Que na verdade, nem sempre os outros são aqueles piores amigos. Às vezes o nosso filho é que está fazendo mal para o filho dos outros. Mas vigiar o nosso filho, hoje ele está bem, só por hoje. É o verdadeiro só por hoje. É isso que as pessoas têm que entender, que o que eles aprendem aqui é um dia de cada vez. Eles têm que matar um leão uma vez por dia. Muito bom o depoimento da Roseli, daqueles que dá pra gente pensar várias coisas, né? Uma delas que chama muito a minha atenção é: não fica julgando, apontando o dedo pro filho do outro. Talvez o seu filho seja a pedra de tropeço na vida do filho do outro e você não tem consciência. Ela falou isso. Uma outra coisa que eu acho que eu quero voltar ao assunto e aí contar um pouco com a experiência dos meus convidados, é que ela fala assim: não adianta nada você levar o seu filho para uma internação à força. E a gente sabe que em alguns casos o dependente não tem vontade, porque ele não está conseguindo enxergar a situação dele. E daí eu queria falar um pouquinho sobre internação compulsória, tá? No próximo bloco. E responder a sua dúvida também. E ela deixa mais um daqueles que eu penso, que é assim, é o só por hoje. Você que talvez esteja assistindo hoje o programa e tá sóbrio, mantenha-se firme só por hoje. E a gente vai continuar o nosso bate-papo, respondendo as dúvidas sobre dependência química e principalmente falando sobre o assunto que a gente deixou aqui destacado, que é a internação compulsória, a internação à força, é isso? Olha, nós temos 2 tipos de internação que não são por escolha da própria pessoa: a involuntária e a compulsória. A involuntária, a família se responsabiliza, a família deseja, quer levar para o tratamento, mesmo que o dependente químico não queira. E a compulsória já não. A compulsória já é judicial, ela precisa de que a própria comunidade, que a própria sociedade busque essa internação. Então, tanto uma como outra acontecem a revelia do dependente químico, mas nós, pela nossa experiência, dizemos que em muitos momentos é necessário sim, principalmente quando o dependente químico está correndo risco de vida. Então é preciso que ele sofra um processo de desintoxicação involuntário, compulsório, mas que vai salvar a vida dele. Isso é importante que fique bem claro para todo mundo. E aí talvez você esteja numa situação assim: puxa, mas eu sozinha não tenho força. E aí eu reforço, vá para um grupo de amor exigente, porque eles vão te dar o apoio necessário para que você tome essa atitude. É uma atitude que precisa de apoio, né? Sozinho ninguém dá conta. Com certeza, e eu diria que você falou a frase, a maior verdade: vá a um grupo de apoio, porque nós temos casos em mães que, mesmo entendendo e enxergando que ele precisa ser internado, ela não aceita, ela não consegue tirar o sentimento de culpa e liberar para que a pessoa passe por esse processo de internação. E mesmo no grupo de apoio a gente tem dificuldade, a gente tem que estar vivendo um dia de cada vez, sair dali com meta semanal, porque a gente é terrível. Mãe e pai ama tanto, né, que a gente mete os pés pelas mãos, porque ama demais. Na verdade, Cláudia, o que a gente encontra no Amor Exigente, encontrou na nossa vida, eu posso falar por mim mesmo, é que você nunca acredita que a medida mais radical vai ser a medida ideal para você. E é claro que você quer ter, como ela falou, passa a mão na cabecinha dele, quer dando carinho, mas existe um momento onde a disciplina é importante. Quando a pessoa entra para uma internação, ela entra num processo de reeducação. Ela começa a entender o que é a disciplina. Então, por isso é importante que a pessoa vá para uma internação involuntária, compulsória, qual seja, e os pais também vão para o grupo de apoio. Isso é para importante. que eles possam, quando a pessoa sair da internação, mantenham o critério da disciplina que eles tinham antes. E mesmo durante as visitas, que você precisa estar forte para você não ser manipulado, porque ele vai usar de
tudo quanto é argumento para te ajudar a tirá-lo de lá, né? Para fazer com que você desista. Aí tem uma participação muito interessante. Prestem atenção, porque essa nossa telespectadora está compartilhando aqui algo forte da vida dela, mas que vai ajudar também a gente a esclarecer dúvidas. Quer ver? Ela diz assim: eu tenho um dependente em casa e não tenho dinheiro para pagar a clínica. Ouvi dizer que na clínica de graça eles judiam. Eu gostaria de saber se essa informação procede. Claro que não, a gente nunca deve falar claro, porque nós não podemos responder, Cláudia, porque infelizmente há clínicas e comunidades terapêuticas que não são recomendáveis. Por isso que se você vai procurar uma comunidade terapêutica, busque informação no site da FEBRACT, porque as comunidades terapêuticas que são associadas ali são garantidas. FEBRACT, F-E-B-R-A-C-T, FEBRACT, tá? Entra lá, coloca no Google FEBRACT que você já acha. Cláudia, quero ir direto no site, febract.com.br. Obrigada, Ronaldo. Aí ela continua. Outra pergunta, o que devo fazer? Meus filhos não apoiam que eu o interne, mas ninguém me ajuda. Meu dependente é um neto que crio desde pequeno. Sou de Bragança Paulista. Bom, vamos olhar para o que nós temos encontrado recentemente. É muito comum acontecer do avô passar a ter a função de pai. E é muito comum também os filhos em volta, que são filhos desse pai que é um avô, né? Também não concordarem. Nós entendemos que quando a pessoa começa a participar do amor exigente, ela começa a entender como funciona esse processo da adicção. E ela começa a tomar a decisão, porque a decisão dela independe do que os outros acham, porque é o que está afetando a ela e não aos outros. A menos que eles falem, tá bom, nós vamos ajudar, aí todos em conjunto tomam a decisão. Mas se nenhum deles está tomando a decisão ou ajudando ela tem que tomar a decisão e, de preferência, sendo apoiada por um grupo de apoio. Então é muito difícil dizer faça isso ou faça aquilo, mas o grupo vai orientá-la o que fazer. Tem grupo em Bragança Paulista? Tem, nós temos um coordenador regional lá muito forte, o Lorenzetti, em Atibaia, em Bragança Paulista, em toda aquela região. Então, busque no nosso site, tem o endereço. Tá, então faça isso, porque, como eu disse ainda há pouco, sozinha você não vai dar conta, é difícil, ainda mais porque os seus filhos não te apoiam, né? E o seu neto precisa da tua força. E, como eu disse no comecinho do programa, a gente pode tudo nele que nos fortalece. E como é que é esse amor de Deus? É colocando justamente hoje a senhora para assistir o programa, a gente falando sobre esse assunto, a gente tem que prestar atenção nesse agir e a gente tem que fazer as coisas, né? Eu gosto muito da gente lembrar que é orar e vigiar. Então, vigiar para a gente não ficar parada também, né? A gente tem que Qual que é o nome agir. dela? Ela não se identifica. Então, eu queria falar uma coisa. Nunca desista da pessoa com quem você está se preocupando, mas principalmente nunca desista de você. Porque se tomar a decisão de colocar essa pessoa em proteção numa clínica vai lhe fazer bem, não deixe de fazer isso. Às vezes a gente acaba ficando ouvindo a conversa dos outros, um que diz que não faz, e é você que está passando pelo processo. Então eu acho que você tem que ter o apoio de um grupo, mas tomar essa decisão pensando na saúde dele e também na sua. Perfeito. Agora tem o inverso também, né? A gente fala de avô e avó que acabam sendo os responsáveis pelos netos, mas em algumas situações os filhos ficam responsáveis pelos pais. E a Fabiana, lá do Rio de Janeiro, ela compartilha com a gente o seguinte: tenho um problema com a minha mãe, ela é compulsiva por jogo. Eu gostaria de saber se o amor exigente pode me ajudar nessa área, porque ela faz tantas dívidas e me deixa louca. Sim, o amor exigente não é só para pessoas que têm dependências químicas, porque nós entendemos que as compulsões, compulsão por droga, compulsão por jogo, compulsão por compras, por sexo, elas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Então o amor exigente atende a todas essas pessoas, inclusive as pessoas que estão convivendo com maus comportamentos, que nem são compulsões, como por exemplo violência, agressão. Então é muito importante que você vá. E o Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro capital, se for ainda mais, temos lá uma coordenadoria regional que é muito forte, você vai ser bem atendida, bem acolhida, como todo mundo que chega no amor exigente. Verdade. A Elisete, que mora aqui em São Paulo, ela fala: sou uma telespectadora assídua de todos os programas, inclusive às segundas-feiras, com o quadro Amor Exigente. Tenho um filho dependente de cigarro e maconha há uns 3 anos. Eu gostaria de saber o que posso fazer para ele aceitar um tratamento.
ela continua e eu digo, Elisete, você já está fazendo certo. Ela fala assim, ó, estou frequentando um grupo de amor exigente desde dezembro. Pronto. É isso. Você vai achar o caminho. Porque não tem uma fórmula, isso é que é interessante. Não. E por isso é que dá certo. O grupo vai sinalizar coisas importantes que você precisa aprender e é você que chega à sua conclusão. Porque a decisão é muito pessoal, né? E ela vai se sentindo cada vez mais forte. Fortalecida, a palavra é essa. A palavra real é essa. A pessoa começa a ficar fortalecida, ela tira o medo de lado, ela começa a ter coragem para tomar as atitudes, seguindo as metas semanais, ela vai entendendo os espaços que ela tem que preencher e aos poucos ela vai começar a demonstrar para ele, tanto da parte comportamental como até técnica, porque antigamente eles falavam maconhinha, só que a maconha antigamente tinha 3% THC, hoje a maconha tem 12, 15, 17, sei lá. Então é uma outra coisa, né? Não é mais a mesma maconha, primeiro, né? Exatamente. E veja, voltando no depoimento da Roseli, que ela fez exatamente a mesma coisa que eu fiz. Quando ela foi chamada na escola, e a escola disse, olha, o seu filho está usando drogas, ela disse, de jeito nenhum, eu vou fazer um teste. E ela não fez e devia ter feito. A mesma coisa aconteceu comigo, porque a gente nega, eu até já sabia que eles estavam usando, mas sem coragem. Por isso que o grupo é importante. No grupo, você é encorajado a tomar uma atitude, ser verdadeiro, porque você está entre iguais e você sabe que se varrer para debaixo do tapete, mais para frente vai ser pior ainda. Então, e outra coisa, varrer para debaixo do tapete, num começo, quando você ouve falar sem agir, vai ser pior. Mas eu ainda também falo e chamo a sua atenção. Continuar varrendo para debaixo do tapete, essa vida sofrida, onde você se sente sobrecarregada, onde está tudo nas tuas costas, você não está satisfeita com o comportamento de ninguém que está ao teu redor, filho, marido, está tudo errado. E fica ali relutante em mudar, para quê? Chega uma hora que você não aguenta, a saúde vai embora, né? Eu acho que é tão mais fácil, mesmo que seja muita sujeira, tem que parar e limpar, né? Não, porque se você não começar a limpar alguma coisa, você tem que limpar aos poucos. Assim como as metas são metas individuais e pequenas, né? Você vai limpando aos poucos a sujeira. Você vai ao grupo, você encontra um problema, você comenta o problema, alguém te dá uma ideia, alguém te dá uma... Não ideia, as pessoas dão a sua experiência, você aprende dela e aos poucos você vai limpando essa sujeira que está acumulada. Porque às vezes são 10 anos de sujeiras e você não vai limpar de um dia para o outro, mas você tem que começar a limpar. Lembrando de novo que a Eliane falou, se você se escandalizar com aquela situação na tua casa e falar, não vai ter mais jeito, aí você não vai encontrar forças para lutar. Você precisa acreditar, ter determinação e buscar o apoio do grupo. E se quiser ser essa pessoa imediatista, eu queria uma solução para ontem. Não existe e você vai continuar carregando esse peso para o resto da sua vida. Eu gostei muito da fala de vocês dois, porque as pessoas esquecem de ser gente, que tem direito a uma vida boa, gostosa, e o Amor Exigente quer lembrar você disso. Você é gente, foi o que a Eliane falou aqui nesse vídeo maravilhoso que vocês separaram. Não aceite viver na sujeira, não aceite viver no feio. Você tem que viver na limpeza, no belo, no bom, é isso que nós queremos. Uma pergunta aqui da telespectadora, tem Amor Exigente em Jaguariúna? Jaguariúna, aonde é Jaguariúna? Jaguariúna, onde o meu neto querido mora. Onde eu tive esse fim de semana. Olha, mas tem Mojimirim, que é do lado. Do lado, é bem pertinho? É bem pertinho, 10 minutos de carro. Agora, assim, se não tem um Amor Exigente bem pertinho de você e você precisa do Amor Exigente, saiba que muitos que estão à sua volta também precisam e você pode começar um grupo. Você fala, mas como? Eu não sei nada disso. Então, mas todo mundo ali começou mesmo para aprender com o grupo e com as revistas, com os livros, publicações de Amor Exigente. 21, 22 e 23 deste mês, um curso para você que quer montar um grupo de Amor Exigente. Curso para familiares e novos coordenadores. Você vai ter um fim de semana de supletivo de Amor Exigente e vai sair de lá capacitado para montar um grupo. 21, 22 e 23 de outubro. Aonde? Em Mojimirim, lá no Soltanier, pertinho de Jaguariúna, lá, vai a pé. Vai ser lá em Mojimirim, vá. Ai, Cláudia, como é que eu faço a inscrição? Você pode ligar, que é mais fácil, no 019 3252 2630, anota aí, 019 3252 2630, ou no site amorexigente.org.br, tá? E neste mesmo lugar, este fim de semana, estaremos reunidos com os dependentes químicos fazendo um curso para sobriedade com Amor Exigente. Venha conhecer esse programa maravilhoso. E é maravilhoso, viu, gente?
Muito obrigada. Imagina, eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente num dia que nem o dia de hoje, né? Que é um dia da lembrança, da alegria. Porque a Liane, com toda aquela irreverência dela, ela nos dava assertivamente todas as orientações para que a gente estivesse cada vez melhor. Ela era uma pessoa especial em todos os sentidos. Estejamos cada vez melhor, né, Luiz? Em especial, um beijo para dona Mara, que eu sei que perdeu, além de uma voluntária extraordinária, uma grande amiga. Lianinha. Mara, força. A família de Amor Exigente está de mãos dadas junto com você. Tamo junto, hein? Força, fé e alegria. Obrigada, meus amigos queridos, eles demais. É assim, Amor Exigente é família mesmo, viu? E sempre lembrando da oração da serenidade, que a gente tenha serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Nem tudo a gente consegue mudar, mas tem coisas que a gente consegue. Então, coragem para mudar aquelas que a gente consegue. E sabedoria para distinguir uma da outra. E eu amo lembrar que Deus fala assim, quer sabedoria? Me pede, eu dou. Então peça sabedoria a Deus, tá bom?